Bom, voltando aqui, né, meus jovens, minhas jovens, nós vamos para a definição porque a gente já viu os casos, né, este aqui e este outro em que a gente aproximava por um lado, né, e pelo outro. Então a definição ela é bem parecida com a definição que a gente usou no epsilon e delta, certo? Então, ó, a gente vai ter um pouco mais de controle sobre a variável x, né? Se o x tende a A com os valores maiores do que A, a gente vai dizer que o limite é à direita, certo? Então, deixa eu fazer o desenho, vamos desenhar para ficar mais claro, né? Se eu tenho um valorzinho A aqui, ó, eu vou usar essa cor para fazer o maior e o meio rosinha para fazer o menor. Então, se o x é maior do que A, deixa eu botar um x aqui, a gente vai dizer que ele tende a A pela direita, certo? Então é pela direita do valor limite, então você vai aproximar por aqui assim, né? Se o x ele é menor, então a gente vai dizer que o limite é à esquerda, né? Porque ele vem à esquerda do valor limite, certo? Então você vai aproximando por aqui. Belezura? Tá? A ideia, a gente não utiliza muita definição, mas a gente usa bastante essas desigualdades aqui, certo? Que aqui é o x menor que A e aqui é o x maior que A. Tranquilidade, de boa, a gente vai usar bastante isso daqui, ó, dessa forma aqui. Você passa o A subtraindo, aí você tem que x menos A é positivo, né? Aqui eu vou fazer a desigualdade ao contrário aqui, né, cara? É que a gente tem que x menos A é negativo. Quando você passa... Se x menos A é negativo, então x é menor que A, né? Porque você passa pro lado de lá. Ok, beleza? Tranquilo. Então vamos para a definição. Definição é esse, que nem eu falei, é essencialmente a mesma, né? A única coisa que você tem agora é essa parte aqui, ó. O x é maior que A e a distância entre x e A menor que delta implica que a distância entre f e L é menor que epsilon. Aí você diz que o limite é lateral à direita e escrevemos com mais, não com menos. Eita, tá errado aqui, ó. Rapaz, eu tenho que arrumar isso aqui no slide. Aqui é mais, porque é à direita, então assim, você vai pegar valores maiores do que o A, certo? E o outro é menos, porque são valores menores que o A, né? A esquerda, certo? Eu vou trocar isso no slide que eu vou passar para vocês e colocar no NEAD, para que ninguém fique confuso, certo? Porque eu acabei de olhar e vi que está errado. Ah, meu senhor da glória. Pera aí, deixa eu arrumar logo aqui, porque senão eu vou me esquecer. Eu já vou arrumar aqui, salvar logo, para evitar qualquer problema. Pronto. Beleza? Então a questão da anotação aqui foi um erro de digitação, eu vou corrigir, tá? Então aqui, ó, troca aqui, que é menor, né? Lembra que eu vou usar o menor com essa cor aqui, ó, que eu tô vindo pela esquerda, certo? E o amarelinho laranjado que eu tô vindo pela direita. Beleza? Tranquilo? A definição aí é quase a mesma coisa, né? Opa, dá até uma coisa ruim aí de olhar para os negócios trocando de cor, mas enfim. Vamos lá. A gente não vai usar muita definição, a gente vai usar mais as desigualdades, certo? Agora vamos para um ponto que é importante, que é a relação entre esses limites laterais e o limite, que é um troço que a gente usa bastante em cálculo 1. A gente usa os limites laterais para geralmente garantir a existência do limite, certo? Ou mostrar que o limite não existe, tá bom? Então, ó, a gente já sabe que tem um teorema que garante a existência de um limite, né? Na verdade, esse aqui não é a existência, é a unicidade. Oh, meu Deus do céu. Era para trocar isso aqui, né? A unicidade. Que está falando, ó, se uma função possui o limite, então esse limite é único, certo?
tá tudo bem. Agora a ideia aqui, ó. Se o limite existe e é igual a L, o que acontece com os laterais, né? Aqui é para a gente pensar em termos de épsilons e deltas, certo? Então vou fazer aqui o gráfico e vou supor que o limite lá é L, tá? Para a função aqui. Aqui eu vou botar o ponto A, esse aqui é L, tá? Então eu sei que o limite existe, ou seja, para todas aquelas faixas que a gente já fez, eu consigo aumentar ou diminuir esse epsilon e vou sempre conseguir, né? Opa, aqui é menos. Vou sempre conseguir um delta específico que faz o que? Faz com que o valor, né, fique dentro, o valor da f fique dentro da faixa do epsilon, certo? Agora a pergunta é, olha, isso aqui sempre funciona para todo epsilon. O que acontece com os limites laterais? Ainda bem que eu estou usando duas cores, né? Com os limites laterais, olha só, você tem aqui que esse seu x ele é menor que a. Então você ia pegar esses pontinhos aqui, né? Para estes pontinhos, olha, você também consegue um delta que funciona, né? Porque tem esse delta aqui embaixo, né? Então, ó, a gente pode pensar o seguinte, então, limite para quando o x tende a né? Pela esquerda dessa f aí também seria igual a L. Para esse outro caso agora pela direita, eu vou até botar a seta aqui para você, né, você ficar aqui mais tranquilo. Quando você vem pela direita, que são os valores maiores, olha, você sempre vai ter essa faixa delta aqui que vai conseguir fazer a bagunça também, né? Qual é a diferença do limite lateral? É que o delta você não faz ele espelhado em torno do negócio, você só usa o que você precisa, né? Então, olha só, como eu vou conseguir, né, para o mesmo delta, eu vou ter o que? O limite para quando o x vai para A pela direita dessa f também é L, certo? Então a gente pode pensar o seguinte, né? Se existe esse limite, f de x quando é L, né? Então os laterais existem também. Certo? E são iguais. É o mesmo L, é o mesmo limite. Porque a gente tem um teorema da unicidade, né? Se um limite existe, então ele é único. Então, se o limite existe, os outros laterais vão acabar existindo também, né? Aqui faltou a setinha para ficar mais bonito. Olha aí que bom. Que maravilha. Certo? Então vamos para a próxima pergunta, né? Agora você vai supor o seguinte. Suponha que os laterais existem e são iguais a m, certo? O que acontece com o valor do limite, né? De novo, pensar em termos da definição, pensar em termos de épsilons e delta. E deltas, né? Porque agora são deltas diferentes. Então olha só, eita, pera aí, calma. Aí, tá mais retinho agora, pronto, beleza. Então faz de conta que eu vou utilizar agora aqui o M e eu vou fazer o A bem aqui. E eu sei que o limite existe, aqui é pela esquerda, né? Então, para qualquer epsilon que eu possa pensar aí na minha vida, eu vou ter que, se esse meu x que eu estou utilizando, ele é menor... faltou o gráfico da função, né, gente? Eita, faz de conta que está aqui assim. Certo? Para todo x que eu utilizar aqui, né? A gente tem o seguinte. Esse limite para quando o x tende a pela esquerda da f deu m, né? E aqui eu vou botar assim, eu vou botar delta diferente, porque o delta, ele, para os limites laterais, podem não ser o mesmo, dependendo da equação, né? Então eu vou botar aqui esse outro delta aqui, que seria pela direita. Aqui eu vou botar assim, delta 2, aqui eu vou chamar de delta 1. Então, para qualquer ponto que você pegar aqui, ó,
a gente tem por definição que o troço existe e é igual a m. Então esse daqui também vai ser igual ao limite para quando x tende a pela direita do f de x, certo? E agora, será que eu tenho que o limite da função vai ser igual a m, né? Certo? Se a gente fizer assim, ó, vamos pegar assim, seja delta igual ao menor dos dois, delta 1 e delta 2, certo? Então, o que a gente pode ter, né? Vou botar na própria definição de limite. Se a gente pega um x qualquer menor que esse delta, os valores da f vão ficar perto de L para todo epsilon ou não? O que você acha? Então, ó, para todo epsilon funciona, você encontra um delta 1 e um delta 2. Se você pegar o delta novo aqui como sendo o mínimo dos dois e fizer espelhado agora assim, ó, o que a gente vai ter, né? A gente vai ter a definição de limite, né? Então, o que a gente pode pensar? Se tivermos uns dois limites laterais iguais, significa que o limite da função existe, independente da lateralidade, né? E ele vai ser igual ao valor que deu anteriormente, porque o valor do limite é único. Se ele existe, é único, não pode ser diferente. Certo? Se ele existe. Tranquilo? Deixa eu ver quanto tempo de vídeo a gente tem aqui. Eita ferro. Então, olha só para resumir, né? Peraí que o vento agora tá dilacerando todo o meu áudio aqui. A gente vai com barulho mesmo. Para resumir essa coisa toda, a gente tem o teorema da existência agora. Vou ter a unicidade, né? Esse aqui é da existência mesmo. Suponha que f é uma função. Então a gente vai ter o seguinte: o limite dessa f, quando x tende a é L, se e somente se os dois laterais são iguais a L. Certo? Então o resultado se e somente se. Se o limite é igual a L, os outros dois vão ser iguais a L. Se os dois laterais são iguais a L, então o primeiro limite é igual a L. Certo? Então esse aqui é o critério que a gente mais utiliza, né, para falar sobre existência de limite em cálculo 1. Geralmente a gente não usa muita definição de épsilons e deltas, porque as equações tendem a se tornar muito complicadas para fazer a análise, principalmente, né, do f de x menos L. Às vezes a equação é um pouco difícil demais para se lidar com aquele módulo. Então é mais simples a gente tentar descrever se o troço existe ou não, utilizando essa ideia da lateralidade dos limites, né? Se você controla a aproximação e por todos os lados possíveis fica a mesma coisa, é porque de fato o x tendendo a A faz a função ter limite L. Beleza? Então, próximo vídeo a gente faz um monte de exemplos. Um monte não, né? Vamos pensar aí para não ficar tão grande os vídeos. Mas a ideia é praticar agora esta noção para tentar mostrar quando que o limite existe ou não, beleza? Então até o próximo vídeo.